Você já sentiu que um erro, uma falha terrível, te definiu para sempre? Aquele momento que te enche de vergonha e te faz querer voltar para o passado, para uma vida que você já conhecia, só para não ter que encarar as consequências? Se você se identifica com isso, a história de hoje é para você. Vamos falar sobre Pedro, o discípulo de Jesus, e como o seu maior fracasso se tornou a base para o seu maior propósito. Pausa breve. Imagine a cena. Pedro, o pescador impetuoso, o braço direito, aquele que andou sobre as águas e que, com o peito estufado de confiança, declarou a Jesus: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Forte, não é? A gente se identifica com essa autoconfiança, com essa certeza de que somos fortes e leais. Mas, como a vida costuma nos ensinar, a realidade às vezes nos dá um tapa de luva. Muda o tom para mais sério. Poucas horas depois, a situação muda drasticamente. Jesus é preso. A multidão se volta contra ele. E Pedro está lá, escondido no pátio com medo. Uma criada o reconhece. "Você também estava com ele." E Pedro nega. "Não sei do que você está falando." Uma segunda vez, outra pessoa o aponta. E ele nega de novo, com mais veemência. Na terceira vez, eles insistem: "Claro que você é um deles. Seu sotaque te entrega." E Pedro, em pânico, pragueja e jura que não conhece aquele homem. E então, o galo canta. Nesse instante, o olhar de Jesus cruza com o de Pedro. E o mundo de Pedro desaba. A culpa, a vergonha, o peso de ter traído seu mestre, seu amigo, da forma mais covarde possível. Ele sai e chora amargamente. A Bíblia nos conta que, depois da ressurreição, Pedro faz algo muito significativo. Ele volta a pescar. Ele volta para a sua antiga vida, para o barco, para as redes. Isso não é só sobre voltar a trabalhar. É um ato de estagnação. É a culpa dizendo: "Você não serve para mais nada. Você falhou. Volte para o que você era antes, porque o seu futuro como discípulo acabou." Quantos de nós não fazemos o mesmo? Depois de uma falha grande, um negócio que faliu, um relacionamento que terminou, uma promessa que quebramos, a gente se sente tão quebrado que a única coisa que parece segura é voltar para o barco da nossa vida antiga. Aquele emprego sem propósito, aqueles hábitos antigos, aquela zona de conforto que, na verdade, é uma prisão de culpa. A vergonha nos diz para desistir do sonho, para aceitar que não somos bons o suficiente. Mas a história não termina aí, e é aqui que a transformação acontece. Jesus não deixa Pedro afundado em sua culpa. Ele vai atrás dele. Imagine a cena. De madrugada, na praia, uma fogueira acesa. Os discípulos passaram a noite toda pescando e não pegaram nada, um símbolo da sua frustração e vazio. E então, um homem na praia grita: "Lancem a rede do outro lado." Eles obedecem, e a rede vem tão cheia que quase se rompe. João reconhece: é o Senhor. Pedro, o mesmo Pedro impulsivo de sempre, não espera o barco chegar. Ele se joga na água e nada até a praia. E o que ele encontra? Jesus, ao lado de uma fogueira, preparando peixe e pão. Uma cena tão simples, tão humana. Jesus não começa com uma bronca. Ele não diz: "Eu te avisei." Ele o convida para comer. Ele cuida da necessidade física dele primeiro. Um ato de amor incondicional. E então vem um momento crucial. Depois de comerem, Jesus se vira para Pedro e pergunta: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Uma pergunta direta no coração da ferida. Ele não pergunta: "Por que você me negou?" Ele pergunta sobre o amor. Pedro, agora humilde, sem a antiga arrogância, responde: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus pergunta uma segunda vez: "Simão, filho de João, tu me amas?" E Pedro responde novamente: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." A confiança excessiva sumiu. Agora existe uma dependência, uma vulnerabilidade. E então, pela terceira vez, Jesus pergunta: "Simão, filho de João, tu me amas?" A Bíblia diz que Pedro ficou triste porque Jesus perguntou a mesma coisa 3 vezes. Por quê?
porque cada pergunta era como um bálsamo curando cada uma das 3 negações. A primeira negação, a segunda, a terceira, cada uma sendo coberta por uma declaração de amor e uma reafirmação de propósito. Era Jesus limpando a lousa da culpa, não com borracha, mas com amor. E a cada resposta de Pedro, Jesus lhe dá uma nova missão. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não estava apenas perdoando Pedro, ele estava pegando o maior fracasso dele e transformando-o na qualificação para seu futuro. Aquele que negou por medo, agora seria o responsável por cuidar, proteger e liderar o rebanho. Aquele que se sentiu a pior das ovelhas perdidas, agora seria o pastor. Essa é a mentalidade da vulnerabilidade. O fracasso e a negação não definem você. O que define você é o que você faz depois da queda. Você volta para o barco da estagnação ou você nada em direção à praia do perdão? A restauração é um processo de humildade. É parar de dizer, eu sou forte, eu nunca vou cair, e começar a dizer, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, mesmo com as minhas falhas. É aceitar o amor e o propósito que são maiores que a sua vergonha. Seu maior fracasso pode ser a ferramenta de restauração do seu propósito. Não deixe a culpa te mandar de volta para a velha vida. O perdão tem o poder de transformar o seu passado em poder. Aquele erro que te assombra pode te dar uma empatia e uma força que você nunca teria de outra forma. Aquele que foi perdoado de muito, ama muito. E aquele que entende a própria fraqueza se torna um líder firme, não baseado em sua própria força, mas na graça que o restaurou. Pedro não se tornou o líder da igreja primitiva apesar de sua negação. Ele se tornou o líder por causa do que aprendeu através dela. Ele se tornou a rocha. Não porque era inquebrável, mas porque foi quebrado e reconstruído por um amor que não desiste. Então, qual é o seu barco de pesca? Para qual vida antiga a sua culpa está te empurrando? Hoje, ouça a voz na praia te chamando pelo nome, não para te acusar, mas para te perguntar: você me ama? E para te dar um novo propósito. Sua história não acabou na noite da negação. Ela está apenas começando na manhã da restauração. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais histórias de transformação. Até a próxima.